Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este aqui é um vídeo que se propõe a continuar a mesma temática do último vídeo do canal, que é a respeito da cultura nacional do Brasil, a respeito da identidade brasileira. Desde já eu esclareço que cultura nacional do Brasil, identidade brasileira, estes termos são praticamente sinônimos e vocês podem considerar assim quando ao longo deste vídeo eu for repetindo essas expressões. No último vídeo ficou muito claro que no Brasil nós temos sim uma cultura nacional, nós temos sim uma identidade. Também ficou claro e bem fundamentado, tanto por questões e experiências práticas, quanto por comparações e comprovações teóricas, que isso é um fato inegável. Nós temos sim no Brasil um privilégio, e é um privilégio imenso, como foi extensamente mostrado no último vídeo, de termos não só uma identidade brasileira, como ainda muito forte, que outros países, mesmo os pequenininhos, não têm. Então não só ficou mostrado como nós temos uma identidade brasileira, como ainda que ela é muito mesmo forte. Aqui neste vídeo eu quero complementar essa verdade que foi trazida no último vídeo, explicando mais no que é composta a nossa cultura nacional. E assim eu também já respondo como ela é subdividida. A resposta é tradição, concretamente. A tradição do Brasil é formada, sendo bem concreto, palpável, material, pelas tradições do Brasil. Aí entra a tradição gaúcha, a tradição caipira, a tradição do interior do Nordeste. E assim, senhores, nós temos todas as nossas tradições, que são várias em nossa pátria. O fato é que, porém, eu quero que fique claro que é este o termo, é tradições, não é culturas, não é identidades. Porque não há mesmo requisitos antropológicos necessários para que se trate de culturas, para que se trate de identidades. Todos esses indivíduos brasileiros só conseguem, querem e só podem se identificar como brasileiros. E todas essas tradições estariam necessariamente ameaçadas se assim eles não fossem. Se eles não fossem brasileiros. E o contrário também é verdade. E aqui é onde eu quero chegar. O Brasil não se sustentaria como se sustentou até aqui se não fosse em virtude e sobre, ao mesmo tempo que sob essas tradições nativas que possui. O fato é que essas tradições morreriam sem a brasilidade, e ao mesmo tempo a brasilidade morreria ou se enfraqueceria sem essas tradições. Por quê? E aqui eu respondo às perguntas que eu fiz há pouco. A cultura nacional do Brasil é, sim, como já foi extensamente dito, fundamentada numa viga de fundamento principal, que é, sim, o credo, a moral e a língua pátria. Mas tem outras vigas também de sustentação, que embora não sejam a viga principal, são vigas que mantêm de pé a nossa nação. São vigas secundárias, sim, mas são vigas nem por isso pouco importantes, são muito importantes. Essas vigas, que resumidamente é a tradição de nossa nação, são as tradições, concretamente, que nós temos.
como já dito, a tradição gaúcha, a tradição caipira, a tradição dos vaqueiros nordestinos. E essas tradições, eu quero deixar bem claro, elas, sim, como já dito, dependem do Brasil e o Brasil depende delas. Por quê? Explico agora. Porque elas, a nossa história e o nosso presente deixam isso claríssimo. Se irmanaram, se intercambiaram, se complementam, mutuamente se mesclam e os brasileiros orgulham ao mesmo tempo. De tal sorte que vou trazer um exemplo bem palpável que é de um documentário chamado Gaúcho Lagiano, que eu já recomendei aos senhores em diferentes ocasiões e recebi comentários muitíssimo felizes e de pessoas me agradecendo pela recomendação, em que lá mostra claramente que trata a respeito da tradição gaúcha e da tradição caipira, que se mesclam, se encontram, se intercambiam e se mantêm mutuamente, uma viva e a outra também, e se retroalimentam para se manterem vivas, num distrito do município de Lages, que é o maior município do estado de Santa Catarina, fica no sul do estado de Santa Catarina. Lá, a tradição gaúcha, que tem origem nos Pampas do Rio Grande do Sul, se encontra com a tradição caipira, que tem origem nas tropas dos tropeiros caipiras, que iam aos Pampas do Rio Grande do Sul há séculos atrás, e por séculos fizeram esse caminho, para levar a boiada até Sorocaba, no estado de São Paulo, visando o comércio, porque Sorocaba era o ponto de comércio de todo o Brasil, de bovinos na época do Brasil em que a gente era parte de Portugal. Pois muito bem, essa obra de arte que é esse documentário mostra muito bem esse intercâmbio, mostra muito bem essa retroalimentação das duas tradições e a necessidade de uma com a outra e o complemento que uma fez à outra. E o fato é que nesse documentário, goianos, matogrossenses, mineiros, paulistas, catarinenses, paranaenses, todos se irmanam e se ufanam da pátria do Brasil em virtude das tradições locais de cada um. Ainda para tornar mais palpável o que eu estou dizendo, eu vou dizer o que eu vi com meus próprios olhos pessoalmente numa apresentação típica gaúcha. Na apresentação, os gaúchos estavam fazendo a dança das facas, que é naturalmente parte da tradição gaúcha. Só que isso tem origem e foi passado por eles nos caipiras. Mas é parte sim da tradição gaúcha, ao mesmo tempo que é parte sim da tradição caipira. Então vejam, senhores, nós temos diferentes tradições no Brasil. E se não fosse uma, a outra não seria tão rica. E nós temos também o contrário, tá? E aqui eu só tô falando da tradição caipira e da tradição gaúcha. Nós temos várias outras tradições no Brasil. O Brasil depende dessas tradições locais fortes para que ele próprio seja forte, ao mesmo tempo que elas dependem da brasilidade e das demais tradições, direta ou indiretamente, dependendo do caso, para se manterem vivas e fortes. Então, é fato que o gaúcho que habita nos Pampas do Rio Grande do Sul já teria sucumbido em sua identidade, em sua necessária força e vigor de tradição, se não fosse aquelas fronteiras construídas com muito sangue da parte do Brasil. Realmente já haveria cedido a outra identidade, a outra cultura argentina, provavelmente, se não fosse a força da brasilidade. Na Guerra da Cisplatina, houveram
caipiras que de São Paulo foram lá lutar. E aqui se comprova também por outro exemplo prático como uma tradição acabou ajudando uma outra e de fato essa ajuda acabou mantendo aquela tradição vive forte naquele local em que hoje está. Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos, existiriam tantos outros para dar, e das duas tradições mais notórias junto com a tradição do vaqueiro nordestino no Brasil, digo notórias porque são as mais numerosas em quantidade de pessoas que as vivem em nossa pátria, mostrando como o Brasil depende dessas tradições locais e elas também, porque se não fosse a brasilidade elas iriam morrer, elas iriam sucumbir a outra coisa. Eu gostaria de explicar também nessa linha que esse nome tradições locais está correto a rigor, só que em virtude do fato de que os brasileiros necessariamente vão se sentir pessoalmente atacadas quando uma tradição do Brasil é atacada, ainda que não seja a tradição que ela recebeu de sua família, ou não seja do local geográfico em que aquele indivíduo nasceu e se desenvolveu. Então, ainda que eu seja um pernambucano, se alguém destruir a tradição, por exemplo, a tradição que existe em Minas Gerais, e a tradição se manifesta na arquitetura, na culinária, na indumentária, etc. Se alguém destruir algum casarão histórico de Minas Gerais, eu vou me sentir dolorido. E não vai ser da mesma forma que eu me sentiria dolorido. Claro, eu vou sentir uma dor, assim, se alguém derrubar um prédio histórico da Argentina, mas não vai ser a mesma coisa se alguém derrubar um prédio histórico que comprova a tradição nativa daquele local de Minas Gerais. Eu vou me sentir particularmente, mesmo sendo pernambucano, mesmo que a minha família não tenha me ensinado aquela tradição de Minas Gerais, eu vou me sentir particularmente ofendido. Se alguém, de forma criminosa, destruir um enxaimel no Vale do Itajaí, como eu sei que essa é uma arquitetura de origem, sim, estrangeira, mas plenamente 100% brasileira, e que compõe aquela tradição local de nossa pátria, daquele local, né, o Vale do Itajaí, eu vou me sentir, ainda que nunca tenha posto os pés em Santa Catarina, eu vou me sentir particularmente ofendido. Eu vou me sentir atacado, aviltado. Isso prova que, necessariamente, nós estamos sempre irmanados em nossas tradições, de uma forma que está correto, como eu falei, a rigor o termo tradição local, mas me parece mais adequado falarmos de tradição pátria ou de tradições pátrias locais, né? Então a tradição pátria, porque na verdade o fato de todos nós nos sentirmos atacados quando a perdemos ou a enfraquecemos e nos sentirmos ufanados quando a vemos ser respeitada e propagada, isso mostra que, na verdade, ela é pátria, mas, bom, ela é nascida em algum local da nossa pátria. Então, ela também é uma tradição local. E é, naturalmente, mais viva em determinado local do Brasil. Então, a tradição gaúcha nasceu nos Pampas, mas ela pertence a todo o Brasil. E, de fato, com o tempo, acabou que a tradição gaúcha é vivida até por pessoas que são plenamente gaúchas. São o que os gaúchos chamam de gaúchos de espírito, em outros cantos do Brasil. E isso mostra que, na verdade, as nossas tradições, ao mesmo tempo que são locais, são pátrias, atestando que o Brasil depende delas e elas dependem do Brasil. E um não pode, não sabe viver sem o outro. Então, o que compõe a cultura nacional no Brasil é aquela viga principal do idioma, do credo e da moral. Mas também existe a viga secundária, que ainda é muito importante, que são as tradições locais da pátria. Aí entra a tradição gaúcha, a tradição caipira, a tradição sertaneja, do nordestino. E essas tradições se complementam, se mesclam, se intercambiam entre si,
fortificam. Os brasileiros ufanam todos eles mutuamente, de tal sorte que todos os brasileiros, se verem, como eu já vi, uma bandinha do Vale do Itajaí tocando músicas no estrangeiro, todo brasileiro, ainda o cara que nunca pisou em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, todos nós nos sentimos orgulhosos. Do mesmo modo, quando uma banda de tradição gaúcha vai tocar em um país estrangeiro, nós nos sentimos como brasileiros todos orgulhosos. Quando nós vemos num rodeio do interior do estado de São Paulo que as pessoas não mais se vestem como caipiras, mas dolorosamente importaram a indumentária, as vestimentas dos cowboys texanos dos Estados Unidos, você pode não ser nascido, você pode não ter recebido da sua família e não ser nascido geograficamente no local daquela tradição, como então o estado de São Paulo. Mas você pode nunca ter posto os pés no estado de São Paulo, você se sente particularmente frustrado. Você pensa, meu Deus, nos corromperam. Você não fala corromperam eles. Não, você se sente ofendido particularmente. O que mostra também, conclusão que eu gostaria de deixar claro, que, na verdade, as tradições que existem no Brasil pertencem de nascença, sim, a quem as recebeu. Então, se eu sou de uma família do sul do Rio Grande do Sul, eu recebi a tradição gaúcha. Não confundam, ok? Gaúcho com sul-rio-grandense, senhor. São coisas diferentes. Gaúcho é quem vive a tradição gaúcha. As pessoas acabam confundindo os dois termos. Nem em todos os cantos do Rio Grande do Sul existe a tradição gaúcha. Eu sei que se convencionou a chamar quem nasce no Rio Grande do Sul de gaúcho, mas isso, na verdade, não tá correto. Gaúcho é quem vive a tradição gaúcha. Existem gaúchos que nunca pisaram no Rio Grande do Sul, como em Lages, em Santa Catarina, como no centro-oeste do Brasil, como em alguns cantos de Rondônia existem também. Mas, enfim, se eu nasci, continuando o exemplo, numa família que me ensinou a tradição gaúcha, naturalmente eu sou gaúcho por isso. E essa tradição é minha. Mas, em virtude desses fatos todos que eu mostrei, que necessariamente me ligam às outras tradições, me fazem depender delas como brasileiro, e já que eu dependo da brasilidade para manter a minha própria tradição, e mutuamente, entre todas as tradições é assim, na verdade a tradição gaúcha pertence a todos os brasileiros, a tradição caipira pertence a todos os brasileiros, as tradições de origem germânica pertencem a todos os brasileiros, de nascença também. Talvez não de família, aí sim, mas de pátria. Porque todos nós nascemos nesta mesma pátria, que depende de cada uma dessa tradição, desse patrimônio da nação, e sem o qual ela mesma, a nação, e nossa identidade e cultura nacional, já que se sustenta secundariamente nessas tradições locais, seria enfraquecida necessariamente, como aconteceu naquele exemplo que eu dei, da tradição caipira, que foi completamente negligenciada em detrimento da tradição de cowboy, que é estrangeira. Toda a nação se enfraqueceu com isso. Tanto perante a si mesma, perante a própria estima nacional, quanto também perante o estrangeiro, assim diminuindo o nosso poder brando. Então, a bem da verdade, está certo dizer que tal tradição é local, mas também é verdade, como já dito, que toda tradição do Brasil é pátria e pertence a todos os brasileiros, posto que o fortalecimento de uma delas fortifica todos e o enfraquecimento de uma delas afeta negativamente a todos. Ora, se você se sente atacado ou ufanado em virtude do que ocorre com uma determinada tradição, você pode até sentir isso com um patrimônio material estrangeiro, mas nunca de uma forma tão íntima como acontece com uma tradição
nascida e presente do território brasileiro. Então, isso evidencia de uma forma bem íntima como ela pertence a ti também. Porque se não fosse tua, você não ia se sentir particularmente atacado. Você poderia, no máximo, sentir uma empatia, mas no máximo uma empatia. Você não ia se sentir particularmente atacado. Mas é o que acontece quando você vê, mesmo nunca tendo pisado no estado de São Paulo, os brasileiros de lá se vestindo igual cowboy texano. Você se sente particularmente ofendido, ainda que você não esteja disso consciente. Agora você está. Provavelmente você vai passar. Então, notar, como eu disse, não à primeira vista, mas agora à segunda vista com certeza, e se sentir mais, por isso, afetado. Então, todas as tradições do Brasil são fundamentais ao Brasil, porque elas são a segunda viga de sustentação da cultura nacional. E, como uma conclusão, quero deixar bem claro essa dádiva que nós temos. Nós temos um país aparentemente diverso, mas que na verdade não é diverso ao fim e ao cabo, porque diversidade vem exatamente de diferenças, de uma realidade ocasionada de mesmo diferenciação que está presente no campo de observação. Mas no Brasil nós até temos essas diferenças, mas só na mera aparência, posto que quando você aprofunda, igual foi feito aqui, nós vemos que na nossa diversidade nós encontramos unidade e uma via de unificação ainda maior entre nós. Daí que eu postulo que é realmente uma ação da providência divina na história do Brasil, que nos irmanou antropológica, histórica, material e territorialmente de uma forma mesmo poética, de uma forma mesmo com esmero igual ao que se há quando se escreve uma bela poesia, na formação de nossa nação. Pela mão de Deus assim foi, que o Senhor nos fez irmãos. Na nossa aparente diversidade, nós não encontramos diferença entre nós, mas exatamente complemento, irmandade e igualdade de condições, ao ponto que a sua tradição é minha, a minha é sua, todas as tradições da nossa nação são nossas, porque todos nós somos brasileiros. Talvez eu não tenha recebido aquela tradição pela minha família, talvez pelo local que eu nasci. Eu posso ter nascido num grande centro urbano, onde não há tradição, tipicamente. Mas, como eu sou filho dessa nação, e eu sou, por isso só, afeto as consequências e a existência, posto que a minha própria nacionalidade depende das tradições que estão nos outros rincões da nação, eu tenho todas as demais tradições como minha. Eu nunca poderei me dizer um indivíduo sem cara, sem identidade. Aí, é claro, a depender da família que você nasceu, a depender do local, da pátria onde você nasceu, enfim, em virtude disso, em virtude até da sua própria personalidade individual, você vai, naturalmente, como eu vou dizer, ser praticante, entre aspas, mais de uma tradição do que da outra. Isso é normal e isso é natural que ocorra. Em todos os casos, é evidente a conclusão. Todas as tradições desta nação são nossas. Tão nossas como é de nós o privilégio e graça de nascermos brasileiros.
Tivemos a oportunidade de registrar este momento histórico em que paranaenses, rio-grandenses, catarinenses, paulistas, mineiros, mato-grossenses cruzassem novamente o Paço de Santa Vitória, resgatando a história em um momento que ficará para sempre na nossa memória. Os meus tataravós, os últimos, quando eles pararam de levar as mulas aqui, eles pegavam do tanto para frente e levavam para mim. Então, assim, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: isso aqui que vocês estão fazendo hoje, de estar aqui, um paulista, um gaúcho, um mineiro, Tudo herdeiro, mas tudo são tudo herdeiro e tudo com história de passado, de família. Vocês têm na cabeça de vocês que faz 280 anos, mais ou menos, que não tinha esse encontro aqui, entendeu? Sou crioulo desta terra, da mesma terra dos ventos, da mesma tira de tento que o índio atava na crina, da mesma luz da retina, do tempo do rastreador, do canto do pajador, silêncio, lua e viguela, na voz da cruz bolhadeira, o gaúcho olhar bolhador. Sou crioulo destas noites.